aí galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês mais uma vez a White Diamond AU, o universo alternativo em que Steven é filho da Diamante Branco, melhor amigo da Pérola Branca, e Rose Quartz permanece vivíssima. Aqui tem a playlist caso tenha perdido algum episódio dessa série. Na parte anterior, protagonizada pela Estivone, descobrimos que Lápis e Peridot continuam desaparecidas e surgiu uma nova personagem relevante para AU, a Sigless, que mesmo só tendo aparecido por um capítulo e meio já conquistou o favoritismo de muita gente. Recapitulando rapidamente por cima o que aconteceu no capítulo 45, Estivone passou horas de butuca na praia à espera de encontrar algo, cansou, viu uns bagulho errado no Tumblr, até que ouviu alguém fazer barulho imaginando que era Peridot e ameaçando atirar se não parasse, mas quando fez, acerta um destroço que aquela Jen segurava e se deparava com o tal alienzinho ou agente cobra. Estivone o persegue pela praia até uma caverna submarina que descobre pouco antes de quase se afogar. Percebendo também que aquela coisa é uma Jen, Sigless, sugerindo que ela saia de lá e more na beira da praia ou no celeiro porque ninguém deveria morar sozinho em um buraco escuro, aceitando, e quando chegam à superfície novamente, Sigless fala suas primeiras palavras, provando para Estivone que não é uma bicha muda. Passando para o templo, Steven e Connie, já separados, fazem um senhor suspense para apresentarem a Sigless, com Steven muito nervoso porque elas ficaram doidas quando ele mostrou a Pérola Branca ou até mesmo quando ele apareceu, as fazendo prometer que não vão surtar e puxando o casaco, tendo um grande nada atrás, mas isso porque a Sigless havia se escondido atrás dele, finalmente falando com as Crystal Gems e os dois explicam onde a encontraram, sem saber que seu nome ou ela é uma Sigless, mas sabendo que são batatas fritas e que está lá há 9 dias. Mas não em Beat City há 9 dias, ela emergiu há 9 dias. Só lembrando que o nome Sigless é confirmado depois, só que até esse ponto ninguém sabe qual é o nome dela ou como ela surgiu, onde paramos exatamente no meio do capítulo Sigless, com Rose, Garnet, Pérola e Ametista todas chocadas que ela nasceu praticamente ontem e da Terra, coisa que deveria ser praticamente possível. Pérola quase se pufa de susto querendo garantir se ouviu mesmo que ela emergiu da Terra há apenas 9 dias, porque a produção de gems no planeta foi parada há milênios, já Rose tá. Interessante. Mas vocês disseram que a Ametista emergiu mais tarde. Não 5.000 anos mais tarde. Rose tentava acalmar Steven de que não farão nada com a sua nova amiga, mas Pérola cochichava com Garnet que não confia nem um pouco nisso. É conveniente demais que ela tenha surgido agora. Seria possível que ela fosse uma Homeworld Gem fingindo ser nova? Algo que Garnet não tem certeza, mas é uma possibilidade de fato, e perguntando se ela reconhece aquela Jen, quase parece com uma vidro ou glass. Pérola estava pensando no mesmo, e Garnet nunca viu nenhuma sendo criada desde antes da rebelião começar, já que o planeta natal descontinuou a produção delas, pensando se poderia ser algum tipo de variante. Notando que a pedra dela é um pouco estranha mesmo, não é polida e é toda arredondada, parecendo até que só foi encontrada na areia. E quanto a Sigless? É formado naturalmente em muitas praias. Por exemplo, quando você tem algum vidro quebrado, isso é deixado na areia ou até enterrado nela. É desgastado pelas ondas e outras coisas que arranham. Siglasses são bem comuns por aqui. As pessoas não entendem que deixar vidro pela praia ou enterrá-la é muito perigoso. E, como viram pelos flashes de memória do Steven, foi assim que a Sigless foi criada, porque aquele pedaço de vidro com o sangue dele, meio humano, meio diamante, foi a matéria-prima para o surgimento da Sigless. Só que não isso, porque todo o arco da Lápis Lazuli simulou as condições ideais e naturais para a formação de uma Sigless, da pedra Sigless. Porque se vocês forem pesquisar como se forma um vidro do mar no mundo real, é desse jeito que a Connie falou. Após a explicação científica dela, Steven percebe que é realmente perigoso deixar vidro solto na praia porque tem a chance de que isso se torne uma pequena vida consciente. Aí ela, não é por causa de... Steven, você tá bem? Percebendo agora que ele sabe bem de onde ela veio. Ele criou ela. Com esse pequeno surto do Steven incompreensível, terminamos o capítulo Sigless, com essa descoberta muito importante porque, assim, nenhuma Crystal Gem vai ficar achando que tem algum plano maligno do planeta natal por trás daquela baixinha. E no próximo capítulo, chegamos no capítulo 200 da White Diamond AU. Sim, os criadores da AU postam mais de 200 capítulos, grandes, uns pequenos e outros gigantes, que dão milhares e milhares de páginas de história. E 100 capítulos atrás, no capítulo 100, estávamos exatamente no final da segunda temporada da AU com Steven reencontrando a Pérola Branca. E em comemoração ao capítulo 200, o criador postou algumas coisas especiais e cenas coloridas. Primeiramente, temos alguns tweets super aleatórios do Steven, capaz que a Sigless tenha pego seu celular e escrito qualquer coisa, gostando bastante de emojis,
Aí vem uma foto do templo, mais tweets sem sentido, uma foto embaçada das nossas 4 Crystal Gems originais, uma gaivota tentando pegar um caranguejo, só que ela perde essa corrida pra Sigless, que pegou o caranguejo primeiro. Ha! Steven corre para salvar sua filha daquela gaivota porque sabe que elas são bem agressivas. Temos aquele render completo da Sigless, ainda sem saber qual sua arma, se é que ela tem uma, e suas habilidades ou poderes, claramente tendo a ver com água ou areia. E termina-se com a bela White Stivone formada mais uma vez, segurando um balde de areia, enquanto a pequena Vidrinho ainda quer pegar o caranguejo. Entrando no próximo capítulo real da AU, ele se chama 5 Gems and a Baby, ou 5 Gems e um Bebê, referência ao episódio 3 Gems e um Bebê, que conta a história de quando Pérola, Garnet e Ametista tentaram roubar o bebê Steven pela primeira vez. Só que como aqui nunca existiu um bebê Steven rosa, esse capítulo é justamente para responder à dúvida que geral teve quanto à paternidade do Steven, porque foi ele quem criou a Sigless. O Twiniverse no Tumblr mandou o seguinte: Steven, sabe o que isso significa? Você agora é pai! Sendo uma das últimas coisas que ele tinha parado para pensar ou queria ouvir naquele momento, com Connie tendo que lembrá-lo de respirar para não ter uma síncope ali no meio da praia. Connie, eu não tô preparado para ser pai. Eu já comecei falhando com cuidados infantis. Deixei a Sigless ficar vagando pela praia por 9 dias, por sua própria conta. Eu tenho certeza que isso não é tão ruim quanto você está achando que é. Ela parece ter se virado muito bem sozinha e por conta própria. Você já me disse antes que Gems nunca são bebês ou crianças de qualquer forma, então ela tecnicamente é uma adulta. Ainda que Connie e seus argumentos sejam bem sensatos, a gente sabe que sensatez não é o bastante para parar alguma cisma do Steven com um problema específico. E tocando naquele assunto, Connie para pensar que não sabe como as Gems são criadas. Elas sequer têm pais? Para explicá-la de uma maneira mais didática, Steven desenha com o seu dedo na areia o que sabe sobre isso. Elas não têm pais. Rose e Pérola contaram que Gems são feitas em máquinas gigantes como essa. Ele já viu uma antes quando esteve no jardim de infância. Esses injetores empurram a tal essência de diamante na crosta terrestre e, se aproveitando da energia geotermal e dos nutrientes em volta, Gems vão crescendo incubadas no solo até que estejam prontas para emergir totalmente crescidas. E aí, quando ela pergunta o que é essa tal essência de diamante, ele não sabe exatamente o que é. Só que aí Connie lembra que Rose falou que poderia criar Gems com seu suor. Então, essa coisa de diamante não seria o suor dele. Honestamente, eu acho que ela estava tirando uma com a minha cara. Eu suei muito a minha vida toda, e eu tenho certeza que alguns respingos caíram em pedras, mas nenhuma delas tinha se tornado uma Gem antes. Bom, alguma quantidade de suor sua caiu nesses cacos de vidro quebrado do espelho da lápis? Não, mas um pouco de sangue sim. Assim, ela deduz o que Steven já vinha pensando com aqueles seus flashes de memória e que falamos uns minutos atrás. O sangue mágico dele misturado com o vidro, que é feito de sílica como a maior parte das pedras, foi enterrado por ele na areia, reafirmando que sim. E aí Connie fica meio pita porque já disse a ele que isso é perigoso, mas ele não a ouve. Ele sabe que é perigoso enterrar vidro na areia, mas quem poderia prever que enterrar um pedaço de vidro com gotas de sangue dele acabaria criando um ser vivo totalmente consciente? Não sendo exatamente isso que ela quis dizer. Só que se ele soubesse que poderia criar vida, teria sido bem mais cuidadoso. E agora que está feito e não pode ser mudado, como ele vai fazer isso direito? Steven claramente está com um surto porque na cabeça dele simplesmente virou pai da noite pro dia e agora, com ele tendo só 15 anos, vai ter que ser pai e responsável não só por ele, mas pela vida da Sigless também, ainda que isso seja meio exagero da parte dele porque não é uma criança humana, mas sim uma Gem. E percebendo isso, Connie diz que ele está certo. Não tinha como saber que poderia criar vida com sangue ou vidro quebrado. Não pode se culpar por isso. Mas se vai ser responsabilidade demais para um adolescente de 15 anos, algo óbvio, porque ele não a deixa com as Crystal Gems, com certeza saberão cuidar dela. Elas já passaram a gostar minimamente da Sigless, e afinal cuidaram e criaram a Ametista, da forma que puderam. Logo, não tem para que ele se preocupar dessa forma. Steven concorda que seria uma atitude bem sensata e todos já estão se afeiçoando por ela, mas acontece que ele não quer simplesmente deixá-la com alguém. Está surtando porque tudo aconteceu muito rápido. Duvida que possa lhe ensinar como ser uma Gem ou coisas de Gem por si só, mas não quer simplesmente abandoná-la também. Vocês sabem que o criador da AU valoriza bastante o passado do Steven e em como isso reflete na sua personalidade atual. E eu acho que essa preocupação dele em não abandonar a Sigless, ainda que fosse para uma coisa melhor, porque as Gems criariam ela melhor do que ele, seja um reflexo do seu passado, já que ele foi abandonado muitas vezes por famílias que não o queriam. Então, provavelmente jamais se sentiria confortável em fazer isso com alguém sob a responsabilidade dele, ainda que acidental.
Acho que eu não estava pronto para isso em nenhum sentido. E eu meio que tô com medo de que aconteça de novo. Medo de acabar criando mais Jins? As outras também estão preocupadas com isso. E você ouviu o que Rose disse. Tente não sangrar mais. Que? Tipo, na vida? Mas e quando você se machucar? Bem, Jins normalmente não sangram ou se machucam. Elas pufam. Mas você sangra. Sim. Você sabe o porquê disso? As Jins acham que é porque eu cresci com humanos a minha vida toda, mas, francamente, quanto mais eu aprendo sobre Jins, menos isso faz sentido pra mim. E, mais uma vez, Connie indaga do porquê Steven é tão diferente de uma Jin normal, sangrando, se fundindo com humanos, coisa que Rose jamais conseguiu, não que eles saibam disso, ou crescendo como alguém normal. Acho que se algum dia alguém for levantar a hipótese dele ser meio humano, esse alguém vai ser ela. E relaxem, porque não é sempre que o Steven sangrar que vai sair uma Jin nova. Para a Sigless ser criada demorou bastantinho e o ambiente da praia simulou tudo que é necessário para a formação de uma Sigless normal. Bem como o Steven Rosa só criou aquele cascalhinho com seu suor porque tinha uma tigela com vários cascalhos inanimados. Não é só cair essência de diamante em qualquer pedrinha que vai sair uma nova Jin. Steven diz que ninguém sabe por que ele é assim. Talvez seja porque ele é a Diamante Branco ou porque não é a Diamante Branco. Seja lá o que isso significa. Parece que ninguém consegue se decidir. Ela queria poder saber mais sobre a raça Jin. Realmente sente que há uma peça vital desse quebra-cabeça faltando. Isso é um alarme? Ai, droga! Eu esqueci completamente. São quase 10 horas. Eu deveria supostamente ser pega na biblioteca em 20 minutos. Menti pros meus pais dizendo que eu dormi na casa de um amigo. Aí o menino já vai se desculpando se isso significa que ela está com problemas. Não queria que se encrencasse, mas Connie já sai vazada de lá porque, se der sorte, é seu pai que vem. Não vai se importar dela se atrasar uns minutos, mandando o menino não ficar sentido por aquilo e desejando boa sorte com a história da Sigless. Inclusive, talvez você precise trabalhar algumas noções preconcebidas e prejudiciais à saúde da paternidade, mas falamos sobre isso depois. Ela tem um bom ponto. Então, você é meu pai? Eu meio que sou, sim. E com essa bela referência a Aquamarine terminamos esse capítulo, que como sempre espero que tenham gostado e no próximo continuaremos com mais coisas da Sigless enquanto ela se muda para sua nova casa. Deixe seu like para apoiar a série, se inscreve no canal para não perder nada novo. Aqui tem o último vídeo que eu acho que é da Scarlet Lady AU. Comente o que acharam desse capítulo e até o próximo vídeo.